Olá, eu sou o professor Leonardo e hoje analisaremos a obra Sereias do artista J. Borges, obra obrigatória de artes visuais do PAS 1 da Universidade de Brasília. Peço a você que se inscreva, caso não seja inscrito ou inscrita, uma vez que será muito importante para que você receba notificações quando postarmos novas análises e conteúdos diversos aqui no nosso canal. Para começarmos essa análise, vamos analisar aqui também um pouquinho, conhecer um pouquinho da vida desse artista tão importante da nossa cultura. J. Borges, na realidade, se chama José Francisco Borges, nasceu em Bezerros, Pernambuco, em 1935. Ele é artista popular, xilogravador e poeta. O J. Borges é filho de agricultores, lá do Agreste de Pernambuco, e ele frequentou a escola apenas aos 12 anos, apenas por 10 meses, ou seja, ele não passou muito tempo na escola, mas foi o suficiente para ele ser alfabetizado e conseguir aprender a ler e escrever. Em 1956, ele comprou alguns folhetos de cordel para poder vender nas feiras populares lá de Pernambuco. Em 64, ele se inspirou e escreveu o seu primeiro folheto de cordel, O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina. Esse folheto foi tão promissor e teve tanto sucesso que ele vendeu 5.000 exemplares em apenas 2 meses. Já na segunda publicação do verdadeiro aviso de Frei Damião sobre os castigos que vêm, o Borges não encontrou um clichê para a ilustração da capa do folheto e, por economia, ele produziu a primeira xilogravura inspirada na fachada da igreja de Bezerros. Esse clichê aí, pessoal, o que seria isso? O clichê é uma placa de metal gravada fotomecanicamente em relevo, que é obtido por meio de estereotipia, ou fotogravura, como alguns chamam, e é destinado à impressão de imagens e textos na prensa tipográfica. Então, como ele não encontrou esse clichê, ele mesmo produziu sua primeira xilogravura para que o cordel dele tivesse alguma ilustração. Lá em 1970, ele começou a receber diversas encomendas de seus trabalhos, e isso foi fortalecendo ele como artista e também estimulou a vontade dele de continuar na xilogravura. Ele continuou escrevendo, produzindo os cordéis por mais de 20 anos e ele tinha essa vontade de ensinar aos filhos esse ofício da xilogravura e também do cordel. Como disse para vocês, a gravura vai dar a ele uma projeção nacional e internacional. Então ele começou a ilustrar livros e um dos mais importantes, um livro do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que se chamava Palavras Andantes. A partir de 1980, o trabalho dele começa a receber diversos prêmios, o que, de certo modo, aí, dá uma legitimada na contribuição dele como artista popular aqui no Brasil. Já em 2006, o J. Borges ele começa a receber uma bolsa vitalícia concedida com a lei do Registro do Patrimônio Vivo, e é criado o Memorial J. Borges, lá em Bezerros, cidade natal dele, que assume as funções de oficina, de ateliê do próprio J. Borges e também de galeria para a difusão de seu trabalho. Aqui temos uma fotografia do J. Borges assinando uma das suas impressões, ali a tiragem da xilogravura, e já dá para a gente perceber que nessa fase que a gente está vendo dele, essa fase agora mais recente, as obras ganharam bastante cores. Já tem algum tempo, na realidade, que elas ganharam cores, mas agora isso ficou mais latente. Vamos aqui para a primeira obra sereia do J. Borges. Como a matriz do Paz não especifica qual das sereias do J. Borges você deve estudar para as provas, eu separei aqui algumas, e onde vai ser possível a gente ver as principais características da própria xilogravura e também desses mitos populares
e desse imaginário todo que permeia o trabalho desse artista nordestino. Essa obra, Sereia e os Pássaros, é uma obra em gravura, mais especificamente utilizando a xilogravura, que eu já vou explicar já já para vocês como que é o processo, e ela mede 65 centímetros por 47. Percebemos aqui já, logo de cara, que temos formas bem simples que estão dando aqui fazendo essa composição dessa gravura, sempre utilizando esses símbolos também meio mitológicos, ao mesmo tempo misturados aqui com pássaros reais. A gente vai ver isso bastante no imaginário do J. Borges. Nessa segunda temos essas duas sereias. Aqui esse trabalho já é preto e branco. Geralmente a xilogravura ela é feita, concebida em preto e branco. Por quê? Porque quanto mais cores você tiver, mais demorado será o processo de impressão dessa tiragem. Daqui a pouco, quando eu explicar para vocês o processo, a gente vai clarificar um pouco mais isso aí. Coloquei aqui também uma matriz da xilogravura, feita pelo próprio J. Borges, para vocês perceberem que um dos principais desafios desse tipo e dessa técnica de gravura é justamente fazer o trabalho espelhado. Uma vez que você tem que escrever espelhado, isso se torna um desafio. Assim como a imagem também tem que ser talhada aqui na madeira de maneira espelhada para que ela possa sair, então, o espelho na hora da impressão, quando você colocar essa matriz em uma prensa. Então temos aí essa matriz feita, espelhada pelo próprio J. Borges. Coloquei aqui algumas outras sereias, lembrando que sempre vamos ter elementos aqui do Nordeste. A sereia que está presente nessa obra é um símbolo muito difundido no Brasil e no mundo inteiro. Então, uma vez que as sereias na realidade, elas são figuras da mitologia universal. Elas fazem parte do imaginário de praticamente todos os povos que mantêm algum contato com o mar. Nessa parte mais específica da espiritualidade, ela é uma encantada da vida, que faz a ligação entre o mundo aquático e a terra firme. Já no candomblé, uma religião de matriz africana, e na Umbanda, ela tem aí a capacidade de limpeza energética, purificação do corpo e também do espírito. Sobre o surgimento do mito da sereia, existem várias versões para se justificar aí o surgimento dessa figura da sereia. Uma delas está relacionada a Afrodite, a deusa da beleza, do amor, lá da mitologia grega, que como ela teria sido contrariada por algumas mulheres, ela transformou algumas como punição ali em seres híbridos. O que seria híbrido? Metade mulher, metade sereia. E por essa punição elas ficariam isoladas e iam viver isoladas numa ilha. Lá no cristianismo, se a gente pensar essa figura da sereia, ela representava também o pecado, a luxúria, Então, em alguns períodos históricos, até mesmo eram vistas como bruxas aquáticas, uma vez que elas podiam fazer previsões sobre o futuro. Já aqui no Brasil, a nossa sereia mais famosa que a gente tem do nosso folclore é a Janaína, que é uma índia, da época do descobrimento do Brasil, e que acaba se apaixonando por um português, durante uma expedição dos europeus aqui no nosso país. Aí ela vai contrariar a tribo dela, ela se entrega a esse português e acaba engravidando. Então, para ela fugir desse castigo que ela teria na tribo, ela se atirou ao mar para tentar alcançar ali o navio
do português que estava indo embora. Ela acaba morrendo afogada e um tempo depois o mar devolve o corpo dela para as areias da praia e ela é vista aí, né, como uma sereia. Então aqui nessas imagens a gente percebe que ele usou cores em algumas. Nessa última imagem aqui do canto inferior direito já é uma xilogravura mais clássica mesmo, apenas em preto e branco. Então a gente vai perceber que é possível sim colocar cor nas xilogravuras. Uma outra coisa, antes da gente passar para a próxima imagem, que é importante falar, que as sereias, né, de acordo com essas mitologias, ela tem um poder de sedução. Né? A sedução da sereia estaria justamente ali no canto que ela entoa aí nos mares, e esse canto é capaz de hipnotizar e atrair homens para o fundo do mar. Então, essa característica vai ao encontro da história que eu acabei de falar para vocês. Então aqui temos imagens do J. Borges, uma imagem à esquerda, onde o artista está assinando ali uma de suas gravuras, e à direita temos ele com algumas matrizes, né, dá para a gente perceber que está espelhado, ó, algumas matrizes de xilogravura ao fundo. Interessante ver que temos atrás também alguns exemplares de cordéis, bastante na realidade. Então como que pode cair no paz essa obra? Vamos lá. Primeiramente, compreensão sobre os processos da xilogravura. Então o que é a xilogravura, pessoal? A xilogravura, vou colocar aqui na imagem para que vocês possam ir acompanhando, principalmente nessa imagem da matriz que vai ser mais fácil de vocês acompanharem. Então, xilogravura é uma palavra que é composta pelos termos xilon e grafém, os termos gregos, que significam respectivamente madeira e escrever. Então a xilogravura significa a maneira de escrever ou gravar com o emprego de matrizes de madeira. Para produzir uma xilogravura, no caso uma matriz, que é o que a gente está vendo aqui na tela, é necessário que você pegue uma madeira, que existem diversos tipos de madeira, e aí vai dar a escolha também do artista. Mas geralmente pode-se usar mogno, compensado, são diversos tipos, aí vai bastante das características da madeira, que pode ser mais macia, mais rígida, então o artista escolhe aquela que ele tem mais habilidade para trabalhar com ela. Então você escolhe um pedaço de madeira e você prepara essa madeira ali com lixas, né, dá uma lixada para nivelar essa madeira. Depois disso, você pode já começar a escavar essa madeira, fazer esses entalhes, geralmente utilizando uma ferramenta que se chama goiva, e tudo que você deixar ali mais profundo nessa marcação ali, nesse entalhe da madeira, ficará branco. E tudo que tiver ali no relevo ficará da cor que você utilizar para fazer a impressão. Ou seja, como se fosse um carimbo, né? Então depois que você faz aqui, passa o desenho, sempre lembrando, espelhado, a gente está vendo que o desenho está espelhado, você vai fazer a entintagem dessa matriz, né? Então você vai entintar essa matriz e depois você vai prensar uma folha de papel sobre essa matriz. Você pode utilizar uma prensa, né, para que fique mais regular ali a distribuição da tinta, ou até mesmo tem alguns artistas que utilizam colheres de pau, enfim. Vai depender muito da técnica do artista. Mas geralmente para uma produção de tiragens, ou seja, porque a gravura você pode fazer diversas tiragens. De uma matriz como essa que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem fazer 50, 60 tiragens. Obviamente que a tinta vai secando, você vai tendo que entintar essa matriz de novo, mas você pode fazer 60 trabalhos praticamente iguais. Não vamos dizer que é igual, porque vai ter sempre uma surpresa ali da ação mesmo
da tinta nessa matriz. Então 100% igual não vai ficar, mas 95% vai ficar bem parecido, as tiragens, né, uma com as outras. Lembrando então que a gravura não é isso daqui é a matriz. A gravura que a gente pode ver é isso daqui, que é a impressão, né, dessa matriz num papel. Pensando aqui a identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados na obra, a gente vê aqui a composição. O que é a composição? É como os elementos são distribuídos nesta imagem. Toda vez que a gente fala de composição, é isso. Como o artista distribuiu esses elementos para tornar essa imagem mais agradável para quem fosse ver, ou dependendo da intenção dele, do que ele queria passar, da reflexão, o que ele queria causar, estranhamento, um deslumbramento, apenas uma contemplação. Então, o artista ele vai utilizar, a partir de suas vontades, uma composição para cada gravura. Voltando aqui, análise do modo como os elementos composicionais são articulados. Falei para vocês, né, da composição, como ele vai articular ali aquelas imagens no todo do trabalho gráfico, artístico. Análise sobre a arte popular, lembrando que a arte popular ela está cada vez mais sendo difundida por diversos espaços culturais, museus, devido à sua importância para a nossa cultura brasileira. A arte popular sempre vai estar ligada aos povos, sejam eles tribais, sejam eles povos periféricos, o que temos muito na nossa cultura, né? Ceramistas, enfim, toda essa arte que não é produzida dentro de uma universidade ou com pessoas formadas pelos cursos universitários. Depois, itens sobre aspectos socioculturais e do comportamento humano. Na obra dele a gente vai perceber que temos aqui diversos seres que são trabalhados nessas gravuras, onde ele traz toda essa vida, esse cotidiano do homem do Nordeste. Nas gravuras das sereias do J. Borges, a gente não vê muito o homem do Nordeste, porque a gente está aqui evidenciando a figura feminina. Mas no seu trabalho, na sua obra, é possível a gente ver que ele sempre vai trabalhar esses aspectos. Então aqui a gente percebe que temos essas sereias, mas elas estão sempre trazendo alguns elementos da cultura nordestina também. Aqui a gente tem os caranguejos, né, que tem lá nos mangues de Pernambuco, que são muito conhecidos aí no nosso bioma lá. Voltando aqui, relação entre individualidade e coletividade. Uma vez que ele trabalha todas essas questões que eu disse para vocês, ele vai estar trazendo a individualidade dele para a coletividade. Então, como que ele está transmitindo isso? Disse para vocês anteriormente que ele sempre vai trabalhar o cotidiano do homem do Nordeste, o folclore, a luta desse povo lá no sertão. Então isso vai estar presente tanto nesse trabalho visual do J. Borges, como também em seus cordéis. Como disse para vocês anteriormente, ele também é um poeta de cordel. A gente percebe que, além de todas essas características que eu disse para vocês, que são trabalhos bem simples, não temos aqui um detalhamento, né? A gente pode perceber nessas gravuras que não existe um detalhamento muito grande, que também não é a função da xilo. A xilo, ou xilogravura, ela tem a função aí de fazer uma tiragem, ou seja, imprimir várias cópias de um mesmo trabalho, e os detalhes, percebam que esse cabelo ele é apenas uma mancha que o artista fez, né? Ele entalhou na madeira e é uma mancha que se formou esse cabelo. Então, com esses elementos simples, é possível você fazer trabalhos fortes, trabalhos que trazem aí, evidenciam a nossa cultura. E a xilo, ela, principalmente a xilo feita por esses artistas do Nordeste, ela vai trazer muito aspecto também
da ilustração mesmo dos cordéis, né? Sempre vai ter ali uma narrativa nesses trabalhos. Bom, essas são algumas possibilidades de que você possa encontrar itens sobre esses assuntos lá na prova do passo. Peço a vocês que deixem um like caso tenham gostado dessa análise. Eu vou finalizando por aqui e espero vocês na nossa próxima análise aqui no canal Literatos Capital. Muito obrigado e até mais.